Boa noite, pessoal. Vou esperar mais um pouquinho aqui para o Instagram definir o conteúdo aqui para a gente poder começar a bater papo. Boa noite, Matheus. Professor Alessandro. Jorge. Boa noite, professor Alessandra. Tudo bem? Olá, boa noite, tudo e com Tudo vocês? jóia. Tudo jóia. Bem, então, primeiramente, boa noite a todos. Acho que o pessoal vai estar chegando aqui. Mas, de qualquer forma, de antemão, agradecer a presença de vocês, agradecer também o aceite da professora Alessandra, da gente poder conversar um pouco. Essa está sendo a segunda conversa, que a gente está chamando de basicamente de hora do marketing, a falar um pouquinho, de maneira bem rápida, sobre diferentes tópicos que estejam envolvendo o marketing. Está tudo ligado ao projeto que nós estamos divulgando. A Alessandra tem encabeçado toda a parte aí de marketing digital do projeto, que é o nosso MBA em marketing estratégico. Projeto que nós fizemos com bastante carinho, nós estamos bem contentes com o resultado. E aqui nós estamos fazendo é pegar um pouco das disciplinas que nós que pensamos, e de maneira geral o curso está pensado em três grandes pilares. O primeiro pilar é pensando na formação profissional do marketing, depois pensando na inteligência de mercado e depois pensando efetivamente em marketing estratégico. E especificamente nesse bloco, pensando na questão do perfil do profissional, como que nós, profissionais de marketing, precisamos desenvolver as habilidades e competências, tem uma disciplina que é a criatividade. E essa disciplina está sob a responsabilidade da professora Alessandra. Antes da gente começar a conversar um pouquinho, Alessandra, se puder se apresentar para o pessoal, para depois a gente encaminhar um pouco a conversa. Tá ótimo. Boa noite, muito obrigada pelo convite, Limões. E obrigada aí aos amigos que estão entrando, o pessoal da do Marketing de Curitiba, Inessa, né? Tem uma turma aí entrando. Muito obrigada aí a todos vocês que estão aí conosco. Então, eu sou a professora Alessandra Gomes, eu sou especialista em administração de empresas e gestão comercial e tenho mestrado em administração aqui pela UFG também, com foco em marketing. Né? Durante todos esses anos eu tive a oportunidade também, além de estudar o marketing, trabalhar em algumas grandes empresas, dar consultoria para empresas de pequeno e médio porte. E nos últimos anos eu tenho estudado muito sobre criatividade, né? Que é uma habilidade essencial para qualquer profissional de marketing, não só de marketing, né, professor Limões? Enfim, eu acho que a criatividade pode, a inovação, enfim, podem ser aplicadas em várias áreas do conhecimento e podem ser utilizadas de forma muito valorosas no desenvolvimento de uma empresa. Como você falou até um pouco de criatividade, É aproveitar e fazer isso. uma indicação aqui. A Alessandra falou do pessoal da Ponte do Marketing, falando justamente de criatividade, convido a todos a acessarem o perfil Ponte do Marketing no Instagram, o site deles também, Facebook, LinkedIn. Para nós que trabalhamos com marketing, eles fazem um trabalho muito bacana. O Ponte do Marketing, eles pegam os artigos publicados nos principais periódicos, né, uma discussão, digamos, mais acadêmica, e eles conseguem fazer uma aplicação dessa discussão para a questão gerencial. E Exato. aí, no início do ano passado, o nosso grupo, o ADMKT, fez até uma parceria, nós fazemos digamos, a republicação dos tópicos deles, mas recomendo muito a todos, é uma forma de vocês ficarem ligados em relação aos achados, o que mais está sendo discutido, quais são os caminhos da área de marketing. Então, convido todos aí a seguirem também. O pessoal da Ponte do Marketing tem feito um trabalho aí bastante pertinente para a nossa área, que é quebrar um pouco esse paradigma, né, de que a academia não conversa com o mercado não conversa com a academia. E isso também fala um pouco da criatividade, né? Nós, enquanto profissionais de marketing, a gente acaba precisando se reinventar
a todo momento, justamente para que a gente consiga, de Exato. fato, ser relevante dentro de uma empresa. E aí, pensando especificamente no conceito, Alessandra, como é que você vê que a importância da criatividade na construção do marketing, tanto para uma empresa, mas também para os profissionais de marketing? Tá. Bom, acho que a criatividade é uma habilidade essencial para qualquer profissional, né? E aí eu acho que muitos alunos perguntam em sala de aula quando a gente fala sobre esse tema, né? Sobre, ok, mas eu não sou criativo, eu não nasci criativo, criatividade não é para mim, né? E primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a criatividade pode ser desenvolvida, né? E é exatamente isso que a gente pretende trabalhar no MBA, né? A disciplina de marketing, de criatividade associada ao marketing, vem para ajudar os profissionais de marketing a aplicar técnicas, né, para criar, desbloquear aquela dificuldade, né, de encontrar soluções criativas. E quando a gente fala de soluções criativas, a gente não está falando necessariamente de grandes investimentos, né? A gente está falando de utilizar as ferramentas que nós temos, utilizar os recursos que nós temos em prol de alcançar o consumidor, né? Que esse é um dos principais objetivos nossos enquanto profissionais de marketing, né? E esse processo, ele começa interno, né? Ele não começa só, a gente não tem que ter só a visão do cliente externo, né? O processo criativo, ele precisa ser desenvolvido com o cliente interno. Quem são? São os colaboradores, são os profissionais que atuam em parceria com esse profissional de marketing, né? Então, a ideia de trabalhar marketing, de trabalhar a criatividade com marketing, a gente tem que extrapolar isso, né, para outras áreas da empresa também, né? Então, é importante a gente frisar bastante isso, de que é uma habilidade que pode ser, primeiro, desenvolvida e, segundo, aplicada em várias áreas da empresa, não só no marketing, né? Interessante falar criatividade também, porque muitas vezes, é como você falou, a gente acaba se achando de maneira não criativa, mas existe muita forma também de você criar uma interação. Hoje, atualmente, o marketing acabou cada vez mais tentando buscar uma criação mais compartilhada. E é uma forma de você incentivar também essa criatividade, né? Que é a co-criação. Então, nós, enquanto consumidores, nós somos uma forma de dar insight para as empresas mudarem todo o processo, mudarem a jornada, assim também como uma relação com outras empresas, né? Com uma relação B2B. Como é que você vê essa relação de criação de valor por meio da criatividade, Alessandra? Bom, eu acho que a criatividade é uma excelente aliada nesse processo, né, professor Limonde? A gente está falando hoje que a gente não vende produtos, a gente não vende serviço, né? Eu acho que isso é passado, né? Hoje a gente tem que ter concepção de que a gente entrega soluções, né? A gente entrega propostas, a gente entrega experiências para o consumidor, né? Independente de qual segmento a gente atua, né? Então, a cocriação tem sido uma ferramenta bastante utilizada pelas empresas hoje e a tendência é que isso continue crescendo, principalmente porque isso tem incentivado bastante a criatividade dentro das empresas, né? Ouvir o consumidor, entender a demanda dele, entender como que ele pode, de forma, de fato, criativa mesmo, né? Atender essa demanda ou superar as expectativas do cliente, né? E ainda é importante também falar sobre isso, inclusive um trabalho que um artigo que eu li com a turma do Ponte de Marketing que está aqui com a gente, que fala exatamente sobre isso, né? Tem um artigo que nós pesquisamos que já foi publicado no site de Ponte do Marketing, que fui eu que escrevi junto com o pessoal da equipe do Ponte, que fala que quando os clientes participam desse processo de criação de um produto ou de um serviço, de uma solução, a chance de vendas desse produto se torna muito maior se comparado a produtos que foram desenvolvidos apenas internamente, né? Então, o processo criativo, ele deve... a gente fala de que o processo criativo deve ser trabalhado internamente, mas ele também precisa extrapolar as barreiras da empresa, né? Afinal de contas, a gente quer alcançar quem? O consumidor que está lá de fora e que a gente quer trazer para perto da gente, né? E a criatividade, ela tem sido utilizada e pode, deve ser utilizada no sentido de criar valor, né? De criar essa experiência, não entregar, por exemplo, eu falo muito isso em sala de aula.
Às vezes a gente fala assim, ah, mas como que eu vou vender uma garrafa d'água, por exemplo? Né? Uma garrafa d'água eu não preciso, enfim, eu não posso ser criativo. Claro que pode ser criativo. Né? Você pode ser criativo e aumentar o valor, inclusive aumentar o valor agregado desse produto. Né? Um exemplo muito simples que eu uso dentro de sala de aula também é uma empresa, eu não lembro o nome, mas que ela usou a tampinha da garrafa de água como as pecinhas, como se fossem pecinhas de montar. Então você tinha que comprar várias garrafas d'água para montar, juntando as pecinhas que estavam na tampa para montar. Né? E gerava um brinquedinho para as crianças. Então, isso é criatividade, né? A gente pode utilizar a criatividade com coisas simples, né? E gerar valor, gerar interesse, gerar fidelidade, gerar pessoas falando bem da sua marca, que é exatamente o que a gente procura, né? Com marketing. Então, eu acho que a criatividade pode ser e deve ser utilizada como uma ferramenta no sentido de criar valor, não só de produto, mas de marca, de experiência, de soluções. Né? Então, a criatividade realmente deve ser utilizada. Eu acho que ter a disciplina de criatividade dentro do curso de marketing estratégico nesse sentido vai ajudar bastante, né? Porque a gente quebra algumas barreiras. Né? Às vezes a gente fica falando só de planejamento de marketing, de método e tudo mais, né? Mas eu acho que a criatividade vem para realmente criar essas barreiras, destruir essas barreiras, na verdade, né? De que a gente não consegue entregar soluções melhores, que a gente não consegue alcançar mais clientes, fidelizar cliente. Né? Então, é nesse sentido. Vou pegar aqui um comentário bem bacana do pessoal do Ponte de Marketing. Eles estão mencionando que uma das dificuldades, se falar em criatividade, é que as pessoas acreditam que ela é pontual, em que as pessoas específicas são fontes de boas ideias prontas, mas a verdade é um processo. Aproveitar esse comentário para puxar um outro aspecto também. Muitas vezes você fala na tua Sim. equipe ou na tua empresa, fala assim, não, ela é uma pessoa criativa. Só que ela precisa ter insight, né? Ela precisa fazer parte de um processo. E aí, pensando muito até no que você falou, acho que é interessante, toda a tua discussão está sempre centrada num argumento central em que eu tenho que me preocupar com o consumidor, né? Que é justamente uma discussão mais moderna de meados de 2010 para cá, que é a centricidade do consumidor. Então, eu ponho o chapeuzinho do consumidor e vou tentar entender todo o meu processo. E isso, obviamente, existe uma série de técnicas Exato. que a gente também vai estar vendo durante o MBA, por meio do design, por exemplo, de você trabalhar entendendo a jornada do consumidor, ou seja, até mesmo essa criatividade, ela tem que ser focada, né? Por exemplo, se eu trabalho com inovação, existe uma diferença entre inovação e invento, muitas vezes, né? A minha inovação, a minha criatividade, ela tem que gerar recurso, ela tem que gerar venda, ela tem que, de fato, encantar o meu Exato. consumidor. E é um pouco nesse sentido, Alessandra, como é que você vê que as empresas podem criar estratégias de marketing usando essa criatividade para o seu público-alvo? Quais dicas você daria? Tá. Bom, eu acho assim, quem faz sempre a mesma coisa, sempre do mesmo jeito, é difícil pensar em outras soluções, né? Então, uma coisa que eu sempre indico para profissionais de marketing ou de outras áreas é assim, se você tem sempre contato com a mesma coisa, se você sempre passa pelo mesmo caminho, se você sempre lê as mesmas coisas, será muito difícil você despertar curiosidade em outras áreas, né? Quebrar essa barreira com relação à criatividade, né? Então, eu sempre falo assim, qual foi a última vez que você viveu pela primeira vez uma coisa? Isso parece filosófico demais, mas faz total sentido para o profissional de marketing, né? Eu acho importante a gente pensar assim, se a gente sempre lê o mesmo tipo de livro, como que a gente vai ter insights, né? Então, assim, a primeira coisa, isso que você falou faz muito sentido, né? Colocar o chapéuzinho do cliente, ter empatia pelo cliente, se colocar no lugar do cliente, né? Então, essa criatividade, por exemplo, pode começar conversando com o cliente que você ainda não conversou, né? Tentando entender o que esse cliente faz, o que ele busca, como você pode ajudá-lo. Né? Outra coisa bem legal que eu super indico, assim, que eu acho que faz muito sentido para quem quer destravar essa barreira da criatividade, né, que as pessoas têm muitas vezes. Primeira coisa, parar de falar que não é criativo. Isso parece filosófico também, mas não é, faz todo sentido, né? E segundo, tentar buscar leituras,
seguir perfis no Instagram, buscar informações de coisas que não é da sua área, que você não está habituado, né? Esses dias conversando com a Fernanda, que é do grupo do ADMKT, a gente estava falando assim, mas se a gente quer criar uma campanha de marketing para uma indústria alimentícia, que eu devo seguir só a indústria alimentícia no Instagram? Lógico que não, né? Mas o consumidor da indústria alimentícia, ele é consumidor de outras indústrias também. Então, às vezes, acompanhando os perfis, entendendo qual é a motivação, como ele se comporta na rede social, por exemplo, pode ser uma excelente fonte de inspirações, né? Então, eu sugiro sempre ler coisas que não façam parte da sua área de atuação, que não fazem parte do lugar que você trabalha, da área que você trabalha, porque isso pode destravar bastante essa barreira da criatividade, né? Então, eu acho que essas dicas são boas. Primeiro, leitura que não seja da área. Segundo, conversar com o consumidor que você ainda não conversou, né? Tentar entender o que ele quer, o que ele pensa. Eu acho que isso pode destravar bastante coisa. E fazer coisas que não são da sua rotina. Eu acho que isso, a gente até conversou sobre isso, né, professor? O tal do ócio criativo, e faz todo sentido. Às vezes, sentado num barzinho, num restaurante, você tem uma super ideia e fala, gente, como eu não pensei nisso antes? Né? Mas é por quê? Por conta da observação, de uma coisa que você não está habituado a fazer. Né? Então, esse sair do comum faz todo sentido para quem quer desenvolver habilidades relacionadas à criatividade. Tá aproveitando aqui, a Natália está elogiando o teu perfil, né, Alessandra? Até recomendo todos a seguirem o Alec, a Alessandra Cristina, né, Alec Gomes. A Isso. Alessandra direto faz compartilhamentos bem bacanas assim, de perfis, de pequenos negócios, ou até mesmo técnicas para incentivar a criatividade. É um perfil bacana para todos vocês aí poderem seguir. E é interessante, falando ainda um pouco da criatividade, na verdade, essa criatividade ela pode ser treinada, né? Eu tenho tentado ler um pouco mais sobre a questão de hábito e produtividade. Quanto mais você se estimula, quanto mais você vai se desafiando, obviamente, essa criatividade tende a te impulsionar um pouco mais. Então, Exato. exemplo, quando você está numa reunião, né, o pessoal eu brinco muito, né, que o pessoal da administração, eles gostam de falar termos difíceis em inglês, né? Então, eu vou fazer um brainstorming para falar um termo bonito e chique, né? Mas eu vou sentar com os colegas e a gente fez isso, inclusive, para pensar o próprio MBA. E lá a ideia justamente era, poxa, o Sim. que você acha que a gente pode ter feito? E é interessante que essa criatividade, ela tem que, acho que a Alessandra, quando fala dos livros, por exemplo, ou de conversas, ajuda bastante, é sair da bolha. Porque, em geral, dentro de uma empresa, a gente acaba pensando muito na nossa realidade. Então, se a gente está pensando na nossa realidade, eu vou fazer uma inovação, eu vou fazer algo criativo para os meus pares. Mas será que, de fato, eu vou fazer uma reinvenção para o mercado? Eu vou gerar um valor que realmente todos vão conseguir entender? Acho que é uma preocupação que a gente precisa, de fato, levar para dentro da empresa e pensar assim, bem, eu vou estabelecer, então, a criatividade como um processo. E isso, obviamente, vai ficar muito mais natural para você ter ideia. Então, o ambiente acaba ajudando bastante. Agora, também, acho que você falou bem no início da nossa conversa também, em relação que a criatividade não é necessária do ponto de vista de grandes aportes financeiros. E é interessante, até nós colocamos agora há pouco aqui nos stories do nosso grupo, uma fala do André, beleza, que vai estar com a gente também um pouco mais à frente, num bate-papo, em que muitas vezes uma pequena empresa ela pode ser sim criativa sem grandes recursos. Então, você tem alguns exemplos para passar para a gente, Alessandra? Olha, eu acho assim, a criatividade, ela pode ser, às vezes, uma coisa simples, assim, no sentido de trazer ou gerar um desejo, né? Aplicado ao marketing, por exemplo. Enfim, então eu acho assim, às vezes, a geração de conteúdo no Instagram pode ser criativa e a gente tem inúmeros exemplos aí, enfim, que trabalham muito a questão da criatividade no conteúdo, né? E que isso pode ser, de fato, uma porta de entrada para pessoas que, às vezes, não têm interesse na sua marca, mas falam, gente, o conteúdo deles é super criativo. E aí a pessoa começa a consumir aquele conteúdo, né? E aí, consumindo aquele conteúdo, ele vira um potencial cliente, né? Eu tenho um exemplo, assim, legal de uma aluna da UFG, aliás, duas. A Cria Contém
que desenvolve bolsas, mochilinhas e, enfim, doleiras e tudo mais. E ela viu que a criatividade, ela desenvolve esses produtos com foco no público universitário, que frequentava as festas e tudo mais, né? Que, se Deus quiser, pós-pandemia, voltaremos às festas universitárias. Mas eu achei muito legal, porque não são grandes recursos que ela utiliza, sabe? Mas ela utiliza de ideias que vêm dos próprios clientes, né? Então, às vezes, ela é muito engraçado porque a Ju vê em vários posts dela no Cria, ela fala assim, eu vi isso numa festa universitária. E aí, a partir disso, eu vi a necessidade dos meninos que sempre perdiam o celular, perdiam essas coisas, porque, enfim, não tinha como guardar. Então, criou uma bolsa para a festa universitária. Mas a estampa tem que ser pensada da forma com que o cliente quer. Então, quem é o cliente? O cliente é universitário? Que tipo de estampa faz parte da realidade dele, né? E aí, às vezes, assim, com coisas simples. Às vezes, os próprios universitários desenvolviam as artes dessas bolsas, dessas peças. Enfim, depois disso, ela começou a desenvolver material de papelaria também associado. Então, porta-notebook, porta-Kindle, enfim. E ela começou a desenvolver uma série de itens extremamente criativos, personalizáveis, porque ela entendeu que o cliente dela exige isso. Né? O cliente dela quer a criatividade, quer um produto que seja exclusivo. Então, por que não criar um site nesse sentido? E aí, hoje, a Criicon tem, que é de uma aluna da UFG. Hoje, ela já tem até um site onde você entra, pode criar sua própria estampa, pode personalizar suas peças, quantas peças você quer, que tipo de peças, porque atende exatamente a sua demanda, né, enquanto cliente. Então, eu achei bacana porque ela pegou a criatividade, veio de uma relação muito próxima com o público-alvo, né? No sentido de eu vivi a vida do universitário, eu vivi a vida desse universitário nas festas universitárias e descobri algumas demandas que ele tem, né? Então, às vezes, a criatividade não exige grandes investimentos, né? A gente tem que parar de pensar que a criatividade, ou a inovação, que seja, ela só existe quando há grandes investimentos ou quando é uma empresa de grande porte. Pelo contrário, né? Nós vivemos em um país em que 80% das pequenas e médias, né? E essas pequenas e médias precisam de criatividade para sobreviver, né? Então, essa criatividade, ela tem ajudado brasileiras, assim, agora, por exemplo, no momento de pandemia, a gente tem visto muito isso, né? A criatividade mostrando que é possível sobreviver com o negócio no país, né? Então, isso é bem legal. Tô pegando o que você está falando, que é bacana, a Inês fez uma pergunta, acho que nessa época agora de pandemia fica bacana de dar exemplos, assim. Qual que é a relação entre criatividade e autenticidade? Até na semana passada, aproveito para deixar o convite a todos, a gente está fazendo isso aí durante aproximadamente 3 a 4 semanas. Na semana passada a gente conversou com o Felipe, que é gestor de uma construtora imobiliária, e é interessante verificar como que de fato a pandemia fez com que nós buscássemos identificar aquilo que de fato nós somos bons, né? Então, hoje, quando você fala, por exemplo, de autenticidade, as empresas começam a chamar muito também de propósito, né? Então, assim, o que efetivamente eu vou fazer para marcar assim, não, eu sou autêntico, eu tenho os meus valores, né? Então, levando para o lado da estratégia, eu tenho a minha missão muito forte daquilo que eu estou querendo entregar. Pode parecer muitas vezes simples do ponto de vista de você conseguir entregar sempre algo criativo para o mercado, mas isso, obviamente, dentro da empresa tem sempre um preço, né? Tem um livro chamado Campeãs Ocultas, não sei se alguém Exato. conhece. O livro fala alguma coisa bacana, que muitas vezes é melhor você ser segundo do que primeiro. Porque todo mundo quer ser o líder, mas ninguém quer ser o vice-líder. Mas, obviamente, do ponto de vista de você conseguir controlar muito mais o teu ambiente externo em relação ao externo, fazer muito mais sentido. Aí eu estava, não sei se você concorda, Alessandro, eu até fiz esse comentário na semana passada, quando a Inês fala sobre autenticidade. Esse momento de pandemia virou digamos, um único meio, por assim dizer, de divulgação de curso. Vem cá, faz um curso comigo, uma semana de alguma coisa, né? Semana de moda, semana de dados, semana de marketing. Aí você vai, se inscreve, aí depois ele vai e te vende o produto.
você acaba tendo esse problema. Então, assim, você perdeu a autenticidade até mesmo de você chegar no teu cliente, né? Você está copiando uma fórmula pronta. Como é que você vê essa relação entre criatividade e autenticidade? Eu acho assim, o autêntico é aquele que extrapola até a barreira da criatividade. Não é só criativo, né? E original, né? Às vezes, as pessoas se acham criativas de copiar algo que tem de uma outra forma, né? Aí a percepção fica será que o meu cliente acha realmente isso criativo? Será que isso gera valor para o meu cliente? Né? Porque não adianta eu ser criativo pensando na criatividade com algo que meu cliente não vê como valor. Então aí a gente não vai gerar valor, digo monetário, né? Porque se meu cliente não entende que aquilo ali é valor para ele, ele também não vai investir naquilo, né? E a autenticidade, nem todos os públicos estão interessados em autenticidade. A gente tem que deixar isso bem claro, né? Existem públicos que não querem autenticidade. Existem públicos, personas, quando a gente faz, né? A gente até conversou muito sobre isso nos últimos meses no ADMKT, de que a gente tem buscado no sentido de entender primeiro quem é meu cliente, para que eu quero vender, o que esse cliente gosta, o que esse cliente faz. Será que ele está preocupado em autenticidade? Né? Ou será que ele estava preocupado com um processo criativo que vai entregar uma demanda que supera as expectativas dele, por exemplo? Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Né? A gente tem que pensar no seguinte: se a gente está pensando, a gente tem um conceito hoje muito claro de que o mercado está centrado no cliente, né? A gente precisa entender esse cliente. E, ao caso, a autenticidade é essencial. Por exemplo, o mercado de luxo, se a gente não fala em autenticidade, esse cliente não vê valor, muitas vezes. E ele não vai investir nisso, ele não vai comprar isso, né? Mas a criatividade pode ser utilizada em todos. Eu acho que, independente do público, do segmento de atuação, a criatividade pode ser utilizada. E ela, muitas vezes, a gente tem que pensar, né? Eu acho que muitas vezes ela pode gerar esse valor que a gente quer, né? Que é o retorno em vendas, por exemplo, que é a fidelidade, por exemplo. Né? Então, a gente precisa entender exatamente o que meu público quer e como eu posso usar a ferramenta de criatividade nesse sentido, né? De alcançar esse público. É É interessante isso. como essa muitas vezes tem que tomar bastante cuidado para não virar moda, né? Então, vamos pegar alguns exemplos. Recentemente, quando a gente fez um pedido, por exemplo, em plataformas como o iFood, por exemplo, as empresas começam a mandar um recadinho de mão. Ah lá, espero que você coma muito bem. Aí todo mundo está fazendo isso. Aí Acabou isso a é autenticidade. exatamente. Aí acho que aí é um pouco do que a Alessandra falou. Você tem a tua anteninha como empreendedor ou como profissional de marketing ligada para acompanhar quais são as tendências. Muitas vezes, quando você pensar no negócio, você não vai mapear a tua região, você tem que mapear fora para ver que é tendência, o que de fato está vindo para criar essa ruptura aqui no mercado. Mas é claro, pensando na viabilidade, pensando se você consegue manter um equilíbrio entre o composto de marketing, né? Preço, prazo, produto, promoção. Você não vai conseguir deixar todos, obviamente, alinhados, mas você vai conseguir buscar, na medida do possível, aqueles que têm um melhor ponto. Agora, acho que toda a discussão, né, Alessandro, para a gente já encaminhar aqui para o final, quando a gente está falando de criatividade, queria ouvir a tua opinião, me parece que então, pela nossa conversa de hoje à noite, ele é um processo. Por ser um processo, digamos que o meu foco é a experiência. Se eu entendo, digamos, que a experiência é uma junção entre a questão da cognitividade da experiência, obviamente vai ficar mais fácil. Ou seja, eu vou me vincular àquilo de maneira emocional e vou aprender a lidar com aquilo. Aí, obviamente, vai Uhum. ficar muito mais fácil para que a empresa seja mais criativa pensando na experiência que eu quero entregar. Como é que você acha aí? Faz sentido? Cortou, Limonge, eu não consegui ouvir a sua pergunta final. Então, partindo da discussão, então, que a criatividade está levando a experiência, você tinha falado durante a nossa conversa que a criatividade vai gerar valor, né? Que é o conceito clássico de marketing, tem que gerar e Sim, reconhecer valor. Então, a criatividade seria sim. então um processo para garantir uma melhor experiência do consumidor? É uma ferramenta fantástica nesse sentido, né?
Eu acho que a gente, a gente começou falando, né, no começo da live, o foco tem que ser na experiência, né? Se você compra água, que é um item de necessidade básica, você pode trabalhar a experiência nisso, né? Você pode superar as expectativas do cliente, se essa realmente é o interesse do cliente. Você pode entregar demandas de forma personalizada, né? E fazer com que o cliente tenha uma experiência que ele nunca esqueça, né? Então, enfim, a criatividade e a experiência podem ser aplicadas em vários processos, né? Não só de venda, mas em atendimento, por exemplo, em pós-venda, por exemplo. A experiência também continua. A gente tem que entender que a experiência e a criatividade pode ser, às vezes as pessoas têm a noção de que esses dois conceitos devem ser trabalhados para a venda e acabou. Eu acho que quando o professor André for falar da live de jornada de consumo, isso vai ficar muito claro, né? Porque a gente não pode pensar só em criatividade e gerar experiência até o processo de compra. Até aí tudo bem. Só que a experiência de fato do cliente vai ser depois da compra, quando ele estiver utilizando o produto, quando ele estiver utilizando o serviço, quando ele precisar de uma assistência técnica, quando ele precisar falar com o saque, por exemplo, né? Então, a criatividade, ela tem que extrapolar o conceito de eu tenho que aplicar a experiência e pensar desculpa, eu tenho que pensar na criatividade e aplicar isso em experiência até a compra. Né? São conceitos que andam juntos, que devem andar juntos, porque o cliente é cada vez mais exigente e a concorrência é cada vez mais alta. Então, ganha quem oferece a melhor experiência e quem utiliza a criatividade nesse sentido. Né? E não necessariamente são as grandes empresas que utilizam isso. Às vezes, uma pequena empresa de bairro, né, um pequeno comércio local, podem trabalhar criatividade e experiência e ganhar fidelidade, e ganhar clientes fiéis e clientes divulgadores, né? Que a gente fala que é muito mais importante do que a propaganda própria da empresa. Né? Se eu tenho clientes falando do meu produto, do meu serviço, isso tem um valor muito mais alto do que uma propaganda, por exemplo, uma rádio, alguma coisa, ou um post no Instagram. Por quê? Porque alguém que viveu a experiência, alguém que viveu a minha criatividade aplicada, que está falando sobre a minha marca. Isso tem um valor inestimável para a marca, para a empresa, né? E para o crescimento, claro. Né? Então, a gente precisa pensar nisso, mas parar de pensar que isso só deve acontecer até o momento da compra. Né? A jornada de compra, ela não termina na compra. A jornada de compra continua depois que compra, né? Quando, às vezes, a gente fala assim, nossa, eu tive uma experiência, um atendimento super legal em loja, o ambiente de loja era super criativo, a forma de escolher minhas peças super criativa. Chegou o produto em casa, eu tive uma experiência péssima, na primeira lavagem estragou a minha roupa. E aí a experiência acabou, ele vai esquecer toda a experiência que ele viveu em loja. Por quê? Porque a última experiência que ele teve foi a dentro de casa, utilizando o produto, né? Então, a gente tem que pensar que essa experiência, ela ultrapassa esse processo da compra, como propriamente dito, né? E a criatividade está aí para ser utilizada nesse serviço. A criatividade, por exemplo, pode ser utilizada uma nova forma de estar próximo do cliente pós-compra. Né? Então, se às vezes eu vendo um produto, eu posso pensar numa nova forma de estar pertinho do meu cliente para entender como é que foi o processo de uso do produto ou do serviço que eu entreguei para ele. Né? Então, enfim, a criatividade, ela requer um olhar empático, pode ser utilizado e deve ser utilizado, e é uma excelente ferramenta para trabalhar a experiência durante toda a jornada de compra. Pegando os ganchos, então, pessoal, já para a gente encaminhar para o final, a ideia de discutir a criatividade na proposta do nosso MBA é que ela vai vir como forma de preparar outros aspectos. Então, se eu penso em criatividade, depois eu posso pensar no design, como é que eu faço funcionar, depois eu penso na jornada, como de fato eu vou impactar meu consumidor. Se eu estou pensando em criatividade, se eu tenho uma ideia muito bacana, de repente, para mudar o layout da minha loja, ou para mudar a questão visual do meu site, do meu perfil, por exemplo, o curso tem uma disciplina de experimento. Então, você pode fazer testes antes de colocar todas essas ideias em campo. Então, a ideia é que a gente consiga pegar desde estímulos que vocês teriam
obviamente, técnicas para estimular a tua criatividade, até discutir como a viabilidade da implementação e, de fato, até mesmo a própria implementação em si. Então, a ideia é que a gente consiga discutir todo esse processo. Então, antes de passar a fala para a Alessandra, fazer um convite a todos vocês. Na verdade, dois convites. Amanhã, às 20 horas, amanhã às 8 horas da noite, nós fizemos uma enquete aqui ontem no perfil. Eu vou estar conversando com vocês sobre a proposta do curso. Tá? Nós estamos realmente bem animados com a proposta, o que a gente está querendo entregar para vocês. Aquela bela discussão, assim, a gente não quer que você faça MBA, a gente quer que você faça o melhor MBA da sua carreira. Então, a gente quer realmente gerar valor para vocês. Então, amanhã às 20 horas, eu vou estar conversando com vocês, explicando um pouco os diferenciais, equipe de professores, as próprias disciplinas, carga horária, o funcionamento, o investimento em condições especiais que o FG está colocando agora. Discutir com vocês às 20 horas. Na quinta-feira, nós vamos ter a terceira conversa dessas, a gente está chamando de aqui da hora do marketing, às 7 horas. Na quinta-feira, a nossa convidada é a professora Lilian. A professora Lilian é professora da Fundação Getúlio Vargas, também da São Paulo, e ela vai ter uma disciplina no nosso curso discutindo sobre questão de dados e tendência. Então, vai discutir como que todos esses dados, de fato, podem mudar nossa realidade, né? Então, posso também ser criativo a partir dos dados. Os dados podem me dar um determinado direcionamento. E vai ser bacana, eu vou puxar um pouco a conversa com a Lilian. A Lilian, há 2 anos atrás, ela fez parte da grupo seleto de mulheres no mundo inteiro de um projeto da NASA. Então, levar isso para vocês também, para vocês conseguirem entender o nível que estão nossos professores, que a gente realmente quer fazer diferença aí para vocês, tá bom? Então, Alessandra, muitíssimo obrigado pela tua participação. Espero realmente que os alunos consigam buscar mais técnicas para serem criativos. Você vai estar à frente da disciplina, eu tenho certeza que você vai levar muitos exemplos práticos, bastante forma para ficar ainda mais claro efetivamente o que o aluno tem que fazer para conseguir trazer um pouco desse ambiente aí de criatividade para essa empresa, para o seu negócio, o tamanho que for. Primeiro, eu queria agradecer, né, mais uma vez, assim, a oportunidade de falar um pouquinho sobre um tema que a gente gosta tanto, né, que é marketing, e falar ainda mais sobre a criatividade, né, que às vezes é visto de uma forma tão banal e tão, às vezes, inalcançável, né? Então, eu reforço o convite para o pessoal aqui que está assistindo a gente. Procurem conhecer o MBA em Estratégia de Marketing da UFG. O MBA foi pensado com muito cuidado, com muito carinho por toda a equipe do ADNKT, sob o comando do professor Limonge. Eu tive a oportunidade de participar desse processo, né, de ouvir pessoas de fora, de ouvir personas, de ouvir, enfim, outros olhares, né, e pensar em soluções criativas para desenvolvimento até das disciplinas do MBA, né? Então, assim, vai ser um prazer receber os alunos aí que estiverem interessados. Eu vi que tem uma galera aqui conversando com a gente na live. Vai ser um prazer recebê-los aqui. Se tiverem dúvida, a gente também está disponível para responder. No meu perfil pessoal também, a gente está lá. Fiquem à vontade para mandar suas dicas, suas dúvidas, enfim, sugestões. E vai ser muito bacana poder encontrar com vocês em sala de aula. Tá? Muito obrigada pelo convite, Limonge. Foi um prazer participar com vocês aqui essa noite, tá? Obrigada. Eu que agradeço, então. O perfil da professora é Alec Gomes. Fique à vontade para seguir, pegar dicas preciosas. E só reforçando, então, amanhã, 8 horas, a ideia é, de maneira bem breve, apresentar a proposta para vocês. Na quinta-feira, vou falar com a professora Lilian sobre dados e tendências também, tá joia? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, por terem participado. Reforçando o convite da professora Alessandra, nós estamos em inteira disposição para trocar ideias, tirar as dúvidas de vocês. A live que a gente está fazendo vai ficar no feed também. Acharem bacana, compartilhar, passar para as pessoas que vocês entendem que de alguma forma o conteúdo pode ajudar, tá bom? Então fiquem bem, se cuidem. Professora Alessandra, até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.